Bom dia, sexto ano, tudo bem? Nós vamos encerrar essa semana com a videoaula, essa videoaula sobre o primeiro capítulo do livro de gramática, tá bom? Pedi a vocês que fizessem a leitura, o estudo desse capítulo e vou pedir também aos que estão no remoto para fazer um mapa mental ou um resumo desse capítulo. Os que foram para a escola, eu já passei essa atividadezinha, tá bom? Então, vocês vão fazer aí a leitura, o estudo desse capítulo, marcar as partes importantes e fazer ou um mapa mental ou um resumo, tá bom? Se você não sabe o que é um mapa mental, você pode me procurar que eu te ajudo, tá bom? Ou você pode fazer um resumo, um fichamento. O que é fichamento? Marcar as partes mais importantes ali e registrar no caderno. O resumo, você vai com as suas próprias palavras explicar aquilo que você estudou, aquilo que você leu, tá bom? Mas não deixe nem de estudar o capítulo, nem de assistir a videoaula, tá bom? Porque as dúvidas podem até ser sanadas já nessa videoaula, tá bom? Peguei ali as partes mais importantes e nós vamos trabalhar aqui cada uma delas. O capítulo 1, a teoria, está nas páginas 9 a 19. O título do capítulo é Linguagem, Língua e Sociedade. E nós já começamos a refletir aí, né? Até no livro de língua portuguesa nós já fizemos algumas atividades sobre a língua e a produção de sentidos, né? Linguagem e produção de sentido. Nós vimos que a linguagem é uma capacidade nossa, né? Que nós temos, porque nós temos a necessidade de nos comunicarmos, né? E ainda nós fizemos uma atividade lá no livro de língua portuguesa que ainda diz que não existe, né? Não tem como dissociar sociedade e linguagem. Nós temos essa necessidade de nos comunicar para viver em sociedade, tá bom? A convivência, ela precisa de comunicação. A comunicação é o primeiro tópico do nosso capítulo. Então, a comunicação, lá no livro diz assim: é feita quando encontramos sentido no texto, utilizando as pistas e elementos que estão expressos e também nosso conhecimento de mundo. Lá, inicialmente, nós temos uma tirinha, né? Vocês devem fazer a leitura e aqui eu fui tirando os conceitos, por isso que eu quero que vocês façam a leitura de todo o capítulo para entender bem, tá? Mas é o seguinte, quando nós temos um texto, nós fazemos a leitura dele. Se for uma tirinha, nós, além de lermos aquilo que está escrito, aquilo que os personagens falam, nós devemos observar também as imagens, né? Onde o personagem ele está, como ele é, porque tudo isso vai nos dando pistas. E, além dessa leitura do que está ali, para entendermos, muitas vezes precisamos acionar o nosso conhecimento de mundo, aquilo que nós já aprendemos, aquilo que nós já experienciamos, já vivemos, tá bom? Então, a comunicação se dá justamente quando nós encontramos sentido no texto, aquele texto faz sentido, aí a comunicação acontece, porque se eu olho um texto, uma imagem, um símbolo, e eu não conheço, não entendo, aí não vai haver comunicação, tá bom? Utilizando as pistas e elementos que estão expressos e também nosso conhecimento de mundo. A comunicação acontece quando conseguimos captar a ideia do texto. Quando nós conseguimos entender, captar a ideia, aquilo que o texto está nos dizendo, aquela intenção que o autor tinha ao escrever aquele texto ou ao falar, aí sim a comunicação acontece, certo? Aqui, por exemplo, nessa aula, nós temos aqui no slide e no vídeo texto, palavras, imagens, cores, tudo isso tem uma intenção comunicativa, tem intenção de vocês compreenderem realmente aquilo que está sendo dito. Então, tudo isso tem sentido e acontece a comunicação se você compreender, tá bom? Os animais, em geral, possuem a extraordinária capacidade de se comunicar
a comunicação ela não é exclusiva do ser humano, não. Os animais também se comunicam. Aí o livro traz exemplo das baleias, das abelhas. As abelhas, vocês até fizeram já uma atividade no livro de língua portuguesa que pedia para vocês pesquisarem aí sobre o sistema de comunicação das abelhas, né? Porque é bem complexo e bem interessante. Elas se comunicam para indicar ali o lugar onde está o néctar. Então, há essa comunicação entre elas. Os animais também se comunicam, isso não é próprio do ser humano. É claro que a comunicação do ser humano é diferente, né? Nós temos um sistema, nós temos o alfabeto, nós temos, vamos ver mais à frente, nós temos um aparelho fonador que nos permite falar. Os animais não, porém eles se comunicam sim, tá bom? Não se esqueça, os animais, eles possuem a capacidade de se comunicarem. Mais à frente, vamos ver o seguinte. No entanto, somente os seres humanos são capazes de se comunicar de forma extremamente complexa, com a intenção de produzir sentidos. Então, observe isso daqui. Somente nós, seres humanos, somos capazes de nos comunicarmos de forma extremamente complexa, com a intenção de produzir sentidos. Essa é a maior diferença entre nós e os outros animais. Outra questão importante, outro ponto importante, somente nós podemos articular sons, combiná-los conscientemente e falar. A fala é a nossa habilidade mais marcante. Então, a fala, ela é a nossa habilidade mais marcante, aquilo que mais nos diferencia dos animais. Quando nós falamos, nós articulamos sons conscientemente, nós combinamos esses sons conscientemente. Quando eu estou falando aqui com você, na minha voz saem sons e eu vou combinando esses sons, essas palavras conscientemente com a intenção de quê? Produzir sentidos, tá bom? A articulação dos sons é realizada por uma série de órgãos que compõem o nosso aparelho fonador. Outro conceito importantíssimo para nós, aparelho fonador, tá bom? Quando nós falamos, né, estamos conversando aqui sobre fala, sobre sons, o aparelho fonador, ele é essencial. Mais à frente nós vamos ver o aparelho fonador e tem no livro de vocês também, tá? O nosso aparelho fonador é muito desenvolvido, o que possibilita a produção de sons bastante diferentes, inclusive aqueles utilizados na fala, os sons vocálicos e os sons consonantais. Com certeza você já ouviu essas expressões, sons vocálicos, sons consonantais, vogais e consoantes. Observe, quando nós falamos, nós reproduzimos esses sons, nós utilizamos esses sons e combinamos eles. Por meio da fala, podemos transmitir pensamentos, intenções, preconceitos, sentimentos, sonhos, etc. Nós conseguimos transmitir tudo isso quando nós falamos. A comunicação bem-sucedida entre as pessoas só é possível se uma entender a outra. Já começamos o nosso assunto falando sobre isso, lembram? A comunicação acontece se as pessoas se entenderem. Se uma não entender, aí a comunicação não acontece. E para que isso aconteça, é necessário cooperar. E cooperar aqui não é simplesmente ouvir o que a outra pessoa diz. Você pode muito bem ouvir o que a outra pessoa diz e não entender, se ela não disser algo que seja compreensível para você. Quando falamos em cooperar, é procurar entender o que o outro quis dizer, buscar entender o que o outro está falando, né? Trabalhar com o outro na produção de sentido, porque não é só ele, não, você também, né? Ambos precisam trabalhar ali para que o sentido seja produzido, tá bom? Então, cooperar é uma palavra muito importante aqui para nós, tá bom? Nesse sentido de comunicação.
E aqui nós temos o aparelho fonador, né? Lá no livro de vocês tem até coloridinho, é basicamente esse, mas ele tá colorido, né? Aí aqui nós temos palato duro, palato mole ou véu palatino, cavidade faringal, laringe, esôfago, diafragma, pulmões, traqueia, mandíbula, cavidade oral, dentes inferiores, língua, lábio superior, narinas, cavidade nasal, tudo isso daqui compõe o aparelho fonador. Então, tudo isso daqui participa da produção da fala, dos sons, é o nosso aparelho fonador, tá bom? Nós vamos trabalhar mais à frente os fonemas. Fonemas são o quê? São sons que são produzidos pelo nosso aparelho fonador. O segundo tópico, a capacidade de simbolizar. O que são símbolos? Pessoal, nós estamos cercados de símbolos. As placas, textos, objetos, gestos, imagens, números, tudo isso é símbolo. E a nossa comunicação acontece por meio de símbolos, né? E nós temos o código. O código é o conjunto de símbolos empregados com o objetivo de estabelecer comunicação. Nós temos um código? Com certeza. Vocês já ouviram falar de código secreto? O código secreto é o quê? Quando determinado grupo, né, estabelece ali um conjunto de símbolos empregados com o objetivo de estabelecer uma comunicação. E se ele é secreto é porque não é para todo mundo compreender, né? Então, lembre disso daí que você não vai se esquecer. Código é o conjunto de símbolos. E o que são símbolos? Textos, imagens, gestos, tudo isso é símbolo. Tudo que está à nossa volta, ou mesmo aquilo que não existe no mundo real, pode ser simbolizado. Como assim, professora? Observe aquela imagem ali que eu coloquei, aquele desenho. Nós temos ali um gênio da lâmpada. Esse ser, ele realmente existe? Ele é real? Ele não é real, ele não existe, mas nós somos capazes de simbolizar. Se eu disser a vocês a expressão gênio da lâmpada, vocês com certeza vão imaginar algo parecido com aquilo ali, né? Isso daqui é bem famoso porque é o gênio da lâmpada da Disney, né? Então muita gente consegue, pensa nele, né? Mas observe, ele não existe no mundo real, mas ele pode ser simbolizado, ele é simbolizado. E aí nós podemos pensar em diversos exemplos, as fadinhas mágicas, fadinhas do dente, enfim, monstros, são seres que não existem, mas nós simbolizamos, nós somos capazes de simbolizar. A compreensão dos símbolos só é possível se eles já fizerem parte do nosso conhecimento de mundo, né? Se esse símbolo não faz parte do seu entendimento, você não vai saber. Se você nunca tivesse ouvido falar em gênio da lâmpada, nunca tivesse visto essa imagem, olhando a primeira vez agora, você entenderia o que é isso? Não. É o conhecimento de mundo, a partir do conhecimento de mundo, de alguma história que você já ouviu, algum desenho que você viu, você então consegue compreender aquilo ali, porque é um símbolo que já faz parte do seu conhecimento de mundo. Se não faz parte, você não vai entender. Os símbolos que empregamos em nossas interações com outras pessoas podem ser os mais variados, podem inclusive ser partes de palavras, desde que tenham sentido. Como assim partes de palavras, professora? O livro traz um ótimo exemplo. A letra A, por exemplo, por si só não tem sentido, mas se empregada em uma palavra como menina, expressa uma ideia, a noção de feminino. Observe que este azinho aqui, ele vem carregado de sentido, certo? Qual sentido? A noção de feminino. Agora, outro, já a partícula inho em carrinho, por exemplo, indica diminutivo. Então, observe que são partes de palavras que vêm carregados de sentido. Então, são símbolos? Correto, são símbolos. Eu posso tirar essa partícula aqui, inho, e colocar em outra palavra, gatinho. Eu vou saber também que dá uma ideia ali de diminutivo, tá bom? Aí eu coloquei aqui umas imagens também referentes a isso, né?
A linguagem. Já começamos a falar sobre linguagem lá no livro de língua portuguesa, certo? Lá nós já vimos que a linguagem é uma capacidade, a capacidade que nós temos, né, para nos comunicar. Aí lá no livro de gramática, nós temos ali outros conceitos que vão complementando e aperfeiçoando esse nosso entendimento a respeito da linguagem. Os códigos que utilizamos para nos comunicar constituem diferentes linguagens. Linguagem, habilidade que desenvolvemos instintivamente, inconscientemente, naturalmente. A linguagem, então, ela é instintiva, ela é natural. Nós temos essa capacidade, essa linguagem, essa habilidade, ela é nossa, né? Independente do lugar que a pessoa viver, independente de falar português ou não, ela tem a linguagem, essa necessidade de se comunicar, essa habilidade que nós desenvolvemos justamente por essa necessidade de nos comunicar, tá bom? Não é preciso ir à escola para aprender a falar, pois acontece espontaneamente. Vocês observem, uma criança, você ou qualquer outra criança não precisa ir para a escola para aprender a falar. Nós já chegamos na escola sabendo falar. Nós aprendemos a falar, a conversar em casa, porque é algo natural, pessoal, né? Com a comunicação ali entre os pais, a família, a criança, ela já vem, ela tem essa necessidade de conversar, né? Essa necessidade o que de se comunicar. Então a fala, ela é natural. Né? Com o passar do tempo, essa habilidade vai se desenvolvendo e, sem perceber, eles logo passam para a produção de palavras soltas, a produção de textos cada vez mais complexos. Então, observe que há uma evolução, né? A criança, ela começa a se comunicar ali, às vezes com um choro, com um gritinho, começa a balbuciar ali algumas sílabas, e aí começa a vir as palavras, e aí com o tempo vai se desenvolvendo, né? A linguagem vai se aperfeiçoando. E quando chega na escola, né, já está conversando bastante. E aí nós temos os tipos de linguagem, né? Nós temos linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista também. Vejam só, a linguagem não verbal, ela é aquela que utiliza sons, gestos, imagens, desenhos, sinais para comunicar. Exemplo, sinais de trânsito. Pessoal, observe aqui, nós temos um semáforo. Não há nenhuma palavra aqui, mas eu sei que o vermelho significa pare, eu sei que o amarelo significa espere, eu sei que o verde significa siga. Então, as cores comunicam. Isso é linguagem não verbal. Os gestos de ok ou não ok, silêncio, as placas de trânsito, tudo isso é exemplo de linguagem não verbal. E aí nós temos a linguagem verbal, aquela que utiliza palavras escritas ou faladas. Você está lendo aqui, linguagem verbal, né? Estou utilizando palavras. Vocês estão ouvindo aí, estou utilizando a linguagem verbal também, né? Exemplos, um recado, uma letra de música, uma conversa pelo telefone, tudo isso faz parte da linguagem verbal. Mas, muitas vezes, quando nós nos comunicamos, nós utilizamos as duas linguagens, tanto a verbal quanto a não verbal. Se eu estou falando, eu posso estar gesticulando e utilizando a linguagem não verbal também. Então, se eu utilizo a linguagem verbal e a não verbal, eu tenho a chamada linguagem mista, que é justamente a união dessas duas linguagens, né? Utiliza tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. Exemplo, falar e gesticular ao mesmo tempo. E eu tenho aqui outro exemplo, uma charge. As charges são textos, é um gênero textual que trabalha com a linguagem verbal e a linguagem não verbal, ou seja, a linguagem mista. E eu preciso estar atento às duas linguagens, tanto ao que está escrito quanto ao que está desenhado.
para eu compreender realmente ali o sentido global da charge, o que ela quer me dizer. Porque ela se comunica conosco, né, através da linguagem mista, verbal e não verbal. Exemplo, aqui trouxe essa charge, de volta às aulas. Boa aula, filhão. Observe aqui a roupa do cidadão. A roupa não, os elementos, né, que ele está utilizando. É algum tema aí bem recente, né, para nós, porque nós olhamos aquilo ali e nós sabemos que está se tratando justamente desse período que nós estamos vivendo agora, de retorno às aulas, em meio à pandemia. Observe, não tem data ali, não está falando coronavírus, não tem nada referente a isso, mas o nosso conhecimento de mundo, observe como o conhecimento de mundo ele é necessário para eu compreender o texto. O nosso conhecimento de mundo, com as pistas ali que o texto deixou, né, tanto a linguagem verbal quanto a não verbal, nós conseguimos compreender aí bem o assunto, o tema dessa charge, né? O aluno que tem que manter o distanciamento, tem que usar o que? A máscara, né? Tá ali todo suado, né, também, porque além da roupa tem que pôr todos esses equipamentos e imagine o custo, né, gente? Porque realmente está custando muito de nós, né? Muita paciência, principalmente para nós tomarmos todos os cuidados aí com essa volta às aulas, mesmo em meio à pandemia, tá? Mas é isso, observem que a linguagem mista ela está presente aí a todo tempo, né? Linguagem verbal, não verbal e a mista. Só vocês parem para observar as linguagens aí na sua casa. Você olha um quadro, por exemplo, uma tela, tem um desenho ali, uma pintura, linguagem não verbal. Você olha um livro, o livro, ele tem a linguagem verbal e às vezes tem a linguagem não verbal também. Na televisão, você escuta o apresentador do jornal falar, linguagem verbal. Eu tenho imagens lá, ele está me mostrando um mapa ali já é uma linguagem não verbal. Observe que nós estamos cercados por todos esses símbolos, né? Todas essas linguagens. E o quarto tópico do livro de gramática, o que é a língua e o que é a gramática? Você sabe, nós já vimos o que é linguagem, nós vimos sobre a comunicação, mas e a língua e a gramática? Por que eu tenho que estudar gramática, professor? Porque eu tenho um livro chamado Gramática. Como o texto ali já disse, nós aprendemos a falar em casa, nós não precisamos ir para a escola para aprender a falar. Nós aprendemos a nos comunicar aí verbalmente por meio da fala em casa mesmo. Mas escrever, né? Para escrever, nós aprendemos na escola, geralmente, né? Nós vamos para a escola e por quê? Nós vamos aprender lá também a gramática da nossa língua. Melhora a minha fala. Nós vamos para a escola para ter consciência da gramática da nossa língua, porque nós já utilizamos. Desde que você aprende a falar, você diz, mamãe, eu quero almoçar, você está utilizando a gramática. Mas nós precisamos ter consciência dela, né? Para melhor utilizá-la, para sabermos nos comunicar melhor, principalmente em situações formais, que agora vocês estão na escola, daqui uns anos vocês vão fazer vestibular, vocês vão estar em uma universidade, lá vocês vão precisar fazer trabalhos acadêmicos e depois quando vocês estiverem trabalhando em uma empresa, precisar fazer um documento ou tem uma reunião e você precisa falar bem ali, então você precisa ter aí, né, um domínio maior tanto da língua, da norma padrão, quanto da gramática, né? Então, por isso que nós estudamos aí a gramática, né? E o que é essa gramática? Vamos ver agora, tá? Nós possuímos um grande domínio da língua portuguesa. Esse domínio significa, entre outras coisas, domínio das palavras, isto é, do vocabulário, que nada mais é que um conjunto de símbolos. As palavras, o vocabulário é um conjunto de símbolos. As palavras são símbolos. Os símbolos não são ditos ou escritos de qualquer modo. Quando os utilizamos, seguimos regras de funcionamento.
Essas regras contribuem para o sucesso da nossa comunicação. Observem, lá no livro até tirei foto do que está lá na gramática. Observe, nós temos 2 exemplos aqui. O primeiro, se eu fosse esse criminoso, passaria a noite em claro. Nós conseguimos compreender tranquilamente. Se eu fosse esse criminoso, passaria a noite em claro. Então, a comunicação ali, ela acontece. Mas por quê? As palavras estão colocadas numa ordem de funcionamento da nossa língua, né? Agora, olha o exemplo abaixo. Eu, se criminoso esse fosse, passaria a noite a claro. Opa, que salada é essa? Que bagunça é essa? Você conseguiria compreender? Você consegue compreender daquela forma ali? Aquilo ali não tem sentido, porque a estrutura está toda bagunçada ali, não está seguindo a estrutura, as regras de funcionamento da nossa língua. E nós não entendemos porque, ao escrever essa segunda frase aqui, esse período aqui, não foi respeitadas as regras de funcionamento, né? Não foram respeitadas as regras de funcionamento, né? Porque elas existem justamente para permitir o que? A nossa comunicação. E a ordenação é fundamental para a produção de sentido. Observe que as palavras aqui são as mesmas palavras, porém a ordem é diferente, né? Essa segunda ali, as palavras não tem sentido nenhuma a colocação e a combinação delas. Então, o ordenamento aí, ele é fundamental para a nossa comunicação. Se não há, nós não compreendemos, tá bom? E observem que quando nós aprendemos a falar, nós já seguimos essa ordem aí naturalmente também. Nós já chegamos na escola nos comunicando na ordem correta, né? Nós começamos a conversar ali quando já estamos formando frases, né? Mamãe, quero almoçar, já está numa ordem lógica, já está seguindo e obedecendo o quê? A gramática. Mas nós não temos aí o uso consciente da gramática e dessas regras de funcionamento. Você tem aula de língua portuguesa, você tem aula de gramática justamente para compreender, entender e ter consciência aí sobre, né, dessas regras, conhecê-las e com isso aperfeiçoar a sua comunicação. Quando nos comunicamos, seguimos todas as regras de funcionamento da língua sem perceber. Então, sem perceber, nós já utilizamos essas regras ao nos comunicarmos, né? E nós temos aqui o conceito que é língua. Língua é um sistema de símbolos e de leis de funcionamento que utilizamos para interagir uns com os outros. Nós vimos que o vocabulário é o conjunto de palavras, né? É um sistema de símbolos. Então, nós temos o vocabulário, as palavras, e essas palavras são utilizadas aí, né, seguindo leis de funcionamento, regras de funcionamento. Aí, esse conjunto aí é a língua. E essas leis de funcionamento são aqui o que nós chamamos de gramática, né? A gramática são as leis de funcionamento, tá bom? Essas leis são chamadas aí de gramática. Cada língua tem uma gramática? Sim, cada língua tem uma gramática, tem algumas regras ali, né, de funcionamento. Cada língua tem o seu sistema de símbolos, seu vocabulário, né? O vocabulário da língua portuguesa é diferente do vocabulário do inglês, né, da língua inglesa. Então, a língua, ela é carregada ali de identidade, né, de identidade de um povo. E concluímos aqui o nosso estudo sobre esse primeiro capítulo de língua portuguesa de gramática, tá bom? Do livro de gramática. Se você tem alguma dúvida aí a respeito desse capítulo, a respeito do que nós conversamos aqui nessa aula, envie a sua dúvida, participe do plantão, tá bom? Não se esqueça de fazer o mapa mental ou o resumo desse capítulo para ficar aí bem nítido, bem entendido aí todos os conceitos e tudo que é trabalhado, tá bom? É um assunto bem tranquilo,
se compreender, tá bom? Porque nós vamos começar aí, né, o nosso estudo da língua justamente pela questão da linguagem, da comunicação, e depois nós vamos passando adiante, né? Nós vamos ver sílaba, nós vamos ver os fonemas, depois sílabas, palavras, texto, frase, oração, período, texto, tudo isso nós vamos trabalhar, mas é uma gradação, é uma escadinha. Primeiro nós precisamos compreender aí a questão da comunicação, da linguagem da língua, e aí nós vamos subindo cada degrau, tá bom? E para que haja sucesso aí durante todo o ano, é preciso compreender todos os tópicos que serão trabalhados, tá bom? Então, nessa aula falamos mais um pouco aí de linguagem, língua e sociedade, né? Falamos em comunicação. Na próxima aula, nós, na semana que vem, né, nós já começaremos a fazer as atividades referentes a esse assunto na gramática. Língua portuguesa nós já começamos, tá bom? Então, fique atento aí aos recadinhos, ao que é passado lá no grupo, tá bom? Eu reforço, tenham agenda, anotem na agenda, no caderno, tudo que for passado, as páginas que forem trabalhadas, tá bom? Pessoal, é isso. Eu desejo que vocês tenham um ótimo final de semana, tá bom? E até a próxima aula.